Oi, eu sou a Patrícia Fonseca, sou a primeira triatleta transplantada de coração. Estou lançando um livro, Coração de Atleta, um livro cheio de inspiração, e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Bom, eu nasci com uma cardiopatia congênita, eu tinha miocardiopatia dilatada, miocárdio esponjoso, eu tinha, assim, tudo que se podia ter. Naquela época, logo que eu nasci, falaram para os meus pais que eu não ia sobreviver por conta desse problema de coração. Então, assim, desde que eu nasci, a minha vida foi marcada por desafios e pelas limitações que essa cardiopatia me trazia. Então, enquanto criança, eu às vezes não conseguia brincar de todas as brincadeiras ou correr como as outras crianças corriam, né? Na escola eu não participava das aulas de educação física por causa da questão cardíaca e fui crescendo sempre acompanhada por hospitais, por médicos, por exames, até que realmente em alguns momentos eu precisei ou passar por operações ou internar na UTI por conta de arritmias e de algumas crises dessa cardiopatia, da insuficiência cardíaca. E até que realmente chegou um momento em que eu fui ficando tão debilitada pela questão cardíaca que eu precisei entrar numa fila de espera por um transplante. Isso até foi cogitado mais cedo, quando eu tinha uns 20 anos de idade, mas eu tinha uma hipertensão pulmonar. Meu pulmão, ele trabalhava com tanta força, mandava com tanta força o sangue para o coração, que um novo coração não aguentaria. Então, naquela época, eu não fui aceita para receber um novo coração, porque eles só destinam um novo coração para quem tem realmente chances de conseguir ficar, né? Segurar esse novo coração, fruto de uma doação. E eu sempre quis muito, sabe, viver. Eu sempre quis muito ter a saúde para poder experienciar tanta coisa que eu via as outras pessoas vivendo, mas que parecia que assim eu não conseguia, né, acessar tudo que a vida tinha para dar, porque eu não tinha às vezes a saúde para sair. Minhas amigas saíam e eu não podia sair, eu estava cansada, eu tinha que descansar, ou as viagens que as outras pessoas faziam, tudo era sempre um pouquinho adaptado, limitado. Na faculdade, eu precisei parar um ano na faculdade para ficar um ano de cama, tentando melhorar. Quando eu voltei, eu fazia menos matérias por semestre. Então, toda a vida foi sendo assim, adaptada ao que esse meu coração antigo, mas guerreiro, ia me permitindo. Até que aos 29 anos de idade eu já estava bem debilitada. Eu estava debilitada, assim, num nível que eu guardava os pensamentos dentro da minha cabeça. Porque eu estava tão cansada, eu já não tinha mais forças para falar. Então, acho que esse foi realmente o momento mais desafiador de todos, quando eu não conseguia mais me comunicar. Eu tinha uma mente saudável, eu tinha algo para falar, eu tinha uma piada, às vezes, para falar, sabe, para compartilhar com as pessoas. Mas eu estava tão cansada que eu não conseguia mais me comunicar. É, Chegou um momento em que realmente eu não aguentei mais esperar em casa, né, por uma doação. Eu estava na fila do transplante já listada, porque a medicina evoluiu e desenvolveu um medicamento que ia controlar o meu pulmão na hora da operação. Foi por conta desse avanço da medicina que eu pude ser listada para o transplante e ser elegível na fila do transplante. Eu esperei meses em casa, até que realmente eu estava muito debilitada, precisei ir para o hospital, esperar na UTI. Eu estava dependendo ali já de aparelhos para bombar meu coração já estava muito fraco. E essa espera ela é muito angustiante. A gente fala assim, hoje no Brasil tem 55 mil pessoas na fila de espera. Quando eu estava numa fila de espera para um transplante, eu me senti um número. Então, esse é um momento angustiante. Então, assim, a gente fala tão pouco sobre doação e transplante no Brasil, de uma forma que, para quem está na fila, se torna ainda mais desafiador. Eu esperei meses na UTI até que estava chegando meu aniversário, né? E uma coisa que eu me propus enquanto eu estava internada na UTI foi assim: eu sempre tive esse pensamento ao longo da minha vida. O pouco de vida que eu tinha, eu queria viver. Então, dentro de uma UTI, eu me propus o seguinte: bom, se essa é a minha vida, aqui que eu quero viver, aqui que eu quero conseguir viver o que eu tenho. Então, eu estava chegando, assim, em algum momento, antes de falar do coração e do aniversário, eu estava na UTI, e eu pedi para minha mãe trazer papéis amarelos, porque eu coloquei nesses papéis o que eu queria da vida. E eu coloquei coração de atleta, eu sou uma atleta, bem coração, sucesso, já deu certo, recuperação recorde, várias palavras. E os médicos perguntavam, mas por que coração de atleta? Porque não combinava, né? Eu tava ali quase sem conseguir falar. E ele falava assim, eu vou ter que trocar de coração, não vou? Eu falei, então, agora eu quero poder fazer tudo que eu nunca pude fazer. Eu quero poder nadar, correr, pedalar, eu quero poder fazer tudo. Eles me olhavam assim, do tipo,
poxa vida, será que a gente conta para ela? Né? Que chegar um coração já é muita sorte, já é muito bom. Então, assim, tava chegando meu aniversário, não era meu plano, passar meu aniversário de 30 anos numa UTI, acho que não é o plano de ninguém, mas era ali que eu estava passando, então era ali que eu ia comemorar. Eu tinha o que comemorar ainda na minha cabeça. Então, a gente encomendou um bolo e eu falei que eu queria que tivesse bolo para todo mundo que estava cuidando de mim. E no dia 29 de julho de 2015, a primeira ligação do dia do meu aniversário, eu nunca vou me esquecer, uma enfermeira loira de cabelos longos chegou perto de mim e me estendeu um celular. Quando eu peguei o celular, era meu médico. Eu pensei, nossa, ele quer ser o primeiro a me dar parabéns. E quando eu atendi, ele falou, Patrícia, aguenta firme, o coração chegou. E aí eu só chorava, eu ria, eu chorava, eu ria, eu chorava, porque era assim, o maior presente que eu tinha esperado em toda a minha vida, sabe? Eu talvez nem sabia que realmente um dia eu ia receber esse presente. Eu nem fazia ideia do quanto esse presente ia transformar a minha vida, porque na verdade eu sempre tive um pouquinho de vida e eu estava perdendo esse pouquinho. Então tudo que eu queria era poder ter meu pouquinho de volta, mas eu não tive o meu pouquinho de volta. Eu tive tudo que eu nunca tive. E a minha vida começou assim do zero e transformada a partir desse transplante, a partir dessa doação, né, que eu recebi aos 30 anos de idade. Um ano de transplante, eu já estava correndo. E aí, com 1 ano e 4 meses, eu fiz a minha primeira corrida de rua. Com 1 ano e meio, eu comecei a nadar. E que eu queria muito nadar, eu tinha muita vontade de nadar. E com 2 anos eu já estava pedalando também. E aos 2 anos eu participei da minha primeira Olimpíadas dos Transplantados em Málaga, na Espanha. E eu fui a primeira transplantada de coração brasileira a participar. E no triatlon eu fui a primeira triatleta transplantada de coração ao lado de uma australiana do mundo. Nós duas fomos as primeiras transplantadas de coração a fazer uma prova de triatlon. E o triatlon, para mim, ele simbolizava assim, o ápice, né? Tipo assim, o ápice da saúde. Depois de tudo que eu passei a vida toda, conseguir nadar, correr, pedalar, porque assim, era mais do que brincar de só um esporte. Eu me tornei triatleta, já participei de 3 Olimpíadas dos Transplantados, e eu acho que isso é super importante de divulgar, sabe, mais no Brasil, porque o Brasil fala tão pouco, né, das nossas Olimpíadas. A Olimpíada dos Transplantados, ela é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, ela existe desde 1978, então ela existe há muito tempo. Existem 3 Olimpíadas no mundo: as Olimpíadas convencionais, as Paralimpíadas e as Olimpíadas dos Transplantados. Pouquíssima gente, sabe? Eu participei na edição de Málaga, na Espanha, em 2017, no triatlon. Fui a primeira, junto com a Kate Phillips, uma australiana, as primeiras triatletas transplantadas de coração do mundo. Participei em Newcastle, na Inglaterra, em 2019. No triatlo eu fiquei em quarto lugar e ganhei a medalha de bronze no ciclismo de equipe com uma colega minha transplantada renal, a Priscila Pignolatti. E agora voltei fresquinha da minha última Olimpíada na Austrália, em Perth, agora em abril de 2023, onde mais uma vez eu conquistei a medalha no ciclismo de equipe com a minha amiga. E dessa vez a gente foi para o prata, então a gente está brincando que na próxima é ouro. Já no triatlon, a primeira vez que eu participei, assim, e foi um marco, né, na minha vida, porque era um sonho. Quando eu me propus a fazer o triatlon, era para as Olimpíadas. E foi ali que eu me tornei uma triatleta. Então, assim, ali o filme da minha vida passou, né, todo pela minha cabeça. E eu comemorava tanto quando eu terminei a prova, eu comemorava tanto, eu gritava tanto de alegria, que, assim, a plateia, ela levantou e bateu palma. Só que, assim, não vou mentir para vocês, eu fui a última a chegar, sabe? Só que eles pensaram assim, gente, ela não sabe as regras, né? Porque quem ganhou primeiro, só que eu tava tão feliz. Então, na primeira vez que eu participei, eu fui a última a chegar no triatlon. Na Newcastle, eu fui a quarta, quase fui pro pódio. E mais uma vez agora na Austrália, eu fui a quarta de novo. Tô batendo ali no limite. E, na verdade, para mim, não é sobre a colocação, é sobre estar lá. Nossas Olimpíadas, elas acontecem de 2 em 2 anos. A próxima competição vai ser em 2025, na cidade de Dresden, na Alemanha. E nós esperamos que até lá a gente consiga
é, arrebanhar muito mais atletas, porque o Brasil ele tem o maior sistema de transplantes públicos do mundo, né? Nós somos referência em transplantes. Então a gente tem uma comunidade grande, né, de transplantados que podem vir a se tornar atletas, e a gente tem que lembrar também disso, como o esporte, ele traz mais qualidade de vida para a pessoa, seja ela transplantada ou não. Então, eu acho que isso só agrega, né, nesse pós-transplante, só agrega essa vida de tantas pessoas que lutaram por ela numa fila de espera e que agora podem usufruir dessa saúde, né, dessa nova oportunidade de vida, desse renascimento, com toda essa alegria e essa função do esporte. Esse livro, na verdade, é um sonho muito antigo. Assim, eu comecei a passar por desafios nessa vida muito cedo, né? Desde que eu nasci, então várias coisas foram acontecendo. E toda vez que eu estava quase indo, sabe? Assim, quando você está perto de morrer, perto de partir, me vinha uma vontade muito grande de compartilhar com as outras pessoas algumas reflexões que essa proximidade da partida, de alguma forma, nos traz. É como se nesse momento a gente olhasse para a vida, sabe? E tivesse mais clareza sobre algumas questões e colocasse as coisas em outra proporção. Eu queria, de alguma forma, compartilhar com as pessoas esses aprendizados de tantos momentos que eu vivi, sabe? Porque eu acredito que a vida é sobre isso. É sobre a gente ajudar um aos outros. É sobre a gente dar a mão e, de alguma forma, permitir que as outras pessoas também vençam os seus desafios e também conquistem as suas vitórias. Se eu tô aqui hoje é porque muita gente me ajudou e muita gente me inspirou. O livro ele nasce dessa vontade, da vontade de alguma forma transformar o que eu passei em benefício, né, em ajuda para outras pessoas que podem estar passando por problemas de saúde ou não, porque eu acho que, além de uma conscientização que a gente pode trazer, né, nessas páginas sobre a doação de órgãos, né, sobre o transplante, sobre a importância de a gente falar sobre tudo isso, eu acho que tem uma mensagem maior, que é a mensagem sobre o valor da nossa saúde, o valor da nossa vida, o valor dessa oportunidade que a gente tem de estar aqui, que não é banal. E às vezes a gente esquece disso. A gente às vezes tem uma ilusão de que a vida vai durar muito, mas no fundo nós não sabemos. E nos lembrar de que cada dia é um presente faz com que a gente se aproprie melhor, sabe, desse presente, dessa oportunidade, e não desperdice os nossos minutos e os nossos segundos com, às vezes, coisas que não merecem nossa atenção, com pessoas que não merecem a nossa atenção, ou com reclamações. A vida ela é tão rica, eu acho que a minha vida, acima de tudo que ela me ensinou foi isso, porque muitas vezes o que eu queria ou o que eu tinha me foi tirado. E todas as vezes que algo me foi tirado, eu consegui enxergar outras coisas que eu ainda podia fazer e ainda tinha. A gente sempre tem muitas opções na vida. Ela é muito, muito, muito rica. Às vezes é só a gente simplesmente abrir um pouco, sabe? Nossa visão, olhar para os lados e aproveitar isso. Contemplar mais, participar mais, experienciar mais, se permitir mais. O que eu mais queria com esse livro era passar é, essa essa vontade, sabe, de viver e de explorar essa oportunidade de vida que todos nós temos. Então, eu espero que essa mensagem consiga chegar até o coração das pessoas. O livro Coração de Atleta, você pode encontrar nas melhores livrarias, você pode encontrar na livraria da Vila, na Amazon, em várias livrarias, só botar na internet ou no Google, Coração de Atleta, Patrícia Fonseca. E, inclusive, quem quiser me acompanhar, faça um convite, porque esse livro conta uma história que continua sendo escrita, né? Todos os dias eu vou compartilhando com vocês no meu perfil no Instagram, que chama Coração de Atleta Oficial. É, E eu quero poder compartilhar mais com vocês desses aprendizados, dessas vivências, e que a gente possa trocar essas figurinhas. Eu aprendo tanto, né? E ao mesmo tempo tento compartilhar um pouquinho também. E eu espero que de alguma forma esse livro também traga, sabe, uma conscientização para a pauta da doação de órgãos no Brasil, que é um assunto muito pouco falado. Com um ano de transplante, eu fundei o Instituto Sou Doador,
que é uma ONG que trabalha pela conscientização da doação de órgãos no Brasil. Inclusive, no livro, tem uma parte que eu conto sobre um projeto que é tão especial nosso, que, inclusive, sobre o projeto de lei Tatiane, que eu pessoalmente escrevi esse projeto de lei, que ele vai colocar o tema da doação e do transplante em todas as escolas e faculdades do país. É um projeto de autoria do Instituto Sou Doador, e ele já passou nas 3 casas da Câmara, falta só o Senado, e a gente está tentando construir essa cultura doadora, essa base de conscientização, porque tem muitas outras Patrícias que podem e precisam ser salvas. Bom, eu sempre estou planejando muita coisa, porque assim, agora eu tenho uma meta de vida, né? Antes eu não sabia quanto eu ia viver, agora eu vou viver 120 anos. Então eu tenho bastante tempo para fazer bastante coisa. Eu já sou triatleta, né? Então, vamos assim, o triatlon é uma brincadeira que eu já estou brincando, e agora eu estou me preparando para um novo desafio, que é a minha primeira meia maratona, vai ser agora, em setembro, de 2023, agora esse ano. E eu vou ser a primeira transplantada de coração a fazer uma meia maratona no Brasil, então vai ser mais um marco, uma conquista. Tem muitos outros esportes que eu também quero explorar, entendeu? Então quero participar e brincar de outras coisas. Além disso, no Instituto Sou Doador, quem quiser conhecer o nosso trabalho, ou quiser participar, ou quiser contribuir, no Instagram nós estamos como soudoador.org, ou também vocês podem encontrar em www.soudoador.org um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. E acho que assim, a maior conquista e entrega nossa para a sociedade vai ser essa. A Lei Tatiane aprovada, nós desenvolvemos nos últimos anos, junto a pedagogos, um material didático gratuito, inédito e autoral para todas as escolas brasileiras. Então, nós vamos não só aprovar a lei de um lado, mas como dar o suporte de material para as escolas, né? Que não basta apenas aprovar a lei, como ela vai ser aplicada também. E nós, nos últimos 3 anos, trabalhamos por isso. A gente vai lançar o nosso material agora em setembro. Então, vai ter meia maratona por aí, vai ter lançamento de material, vai ter a luta para a gente aprovar essa lei no Senado. E muitos novos desafios que a gente vai inventar, porque a vida ela é muito dinâmica, entendeu? E a gente tem que aproveitar ela e cada oportunidade que surge. Então, vocês podem acompanhar todas essas aventuras no Instagram Coração de Atleta Oficial, e quem se interessar pelo livro Coração de Atleta, está nas melhores livrarias.